Olá! Hoje a gente vai conectar os pontos entre alguns dos principais focos de tensão geopolítica do momento. Vamos entender como eventos em diferentes partes do mundo estão, na verdade, totalmente interligados. E a pergunta que guia a nossa análise é essa: o que exatamente conecta Washington, Moscou e Buenos Aires? Pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas reuniões de alto nível, demonstrações de poder militar e eleições que podem mudar tudo isso está acontecendo agora. E a gente vai ver como uma coisa influencia a outra. Para começar, vamos lá para os Estados Unidos. A gente vai analisar aquele encontro tão esperado entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Um encontro que, no fim das contas, deixou um monte de gente com a pulga atrás da orelha. E para a gente ter uma ideia do clima, essa frase aí do presidente Trump diz tudo. Quando perguntaram se o ex-presidente Bolsonaro estava na pauta da conversa, a resposta foi essa: não é da sua conta. Bem direto, né? Isso já mostra a tensão e as diferentes narrativas que saíram desse encontro. E o mais curioso é exatamente isso: como a mesma reunião foi lida de formas completamente opostas. De um lado, a visão é que foi um sucesso. O foco é todo nos elogios que Trump fez a Lula e à economia do Brasil. Mas, do outro lado, a interpretação é totalmente diferente. Para esse grupo, o ponto principal foi a escolha do senador Marco Rubio para cuidar das negociações, o que foi visto como um sinal claro de alinhamento aos interesses da oposição no Brasil. Agora, deixando um pouco a política de lado, o coração da discussão foi o comércio. E aí a briga é boa. No etanol, por exemplo, o Brasil quer manter as coisas como estão, mas talvez precise ceder. Já na carne, o Brasil quer tirar as tarifas, mas o lobby dos fazendeiros americanos é fortíssimo, então é uma incógnita. A boa notícia parece vir do café. Como os Estados Unidos não produzem, a tendência é que as tarifas caiam. E teve mais uma coisa: a diplomacia brasileira tentou colocar o Brasil na posição de mediador na crise da Venezuela. Uma jogada para se posicionar como um líder regional, sabe? Mas pelo visto, a ideia foi logo descartada por Trump, o que adiciona mais uma camada de complexidade nessas conversas. Bom, agora a gente sai do campo da diplomacia e entra de vez numa demonstração de força militar. Vamos para a Rússia, que anunciou uma nova arma estratégica superpotente, ao mesmo tempo em que a economia do país está sofrendo uma pressão cada vez maior. O nome da arma é Burevestnik. É um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear. E segundo o presidente Putin, é uma arma simplesmente invencível. A ideia, claro, é mostrar poder e dissuadir qualquer ação da OTAN em um momento de altíssima tensão. E para a gente ter uma noção do que isso significa, 14 mil quilômetros. Foi essa distância que o míssil teria percorrido no último teste. É um alcance global. Com essa capacidade, ele pode teoricamente atingir qualquer lugar do planeta. As características que a Rússia alegam são impressionantes. Falam em alcance quase limitado, uma trajetória impossível de prever e que nenhum sistema de defesa que existe hoje conseguiria pará-lo. É a projeção de um poder militar que parece saído de um filme, desenhado para desafiar toda a tecnologia de defesa atual. Só que aí vem o outro lado da moeda. Enquanto a Rússia mostra essa força militar toda, a economia está dando sinais de cansaço por causa das sanções. Existem relatos bem fortes de que até parceiros importantes, como empresas estatais da China e da Índia, estariam procurando outros fornecedores de petróleo. E isso, claro, seria um golpe duro para Moscou. Mudando de continente de novo, a gente aterrissa na América Latina, no momento que é, sem exagero, decisivo. As eleições legislativas na Argentina vão ser o grande teste de fogo para o governo do presidente Javier Milei. E o resultado dessa eleição já tem até uma régua para ser medido. Se o partido dele fizer menos de 30% das cadeiras, vai ser visto como um grande fracasso. Agora, se passar dos 40%, aí sim seria uma vitória espetacular e daria muito mais força para ele governar. E ter um bom resultado é simplesmente crucial. Por quê? Porque a agenda do Milei é muito ambiciosa e polêmica. Ele quer passar uma grande reforma trabalhista, quer cortar impostos em todo o país e estimular o setor privado. Sem apoio no Congresso, nada disso sai do papel. E para fechar nossa análise de hoje, a gente continua aqui na América Latina com uma história que deu o que falar: a enorme controvérsia em torno do Prêmio Nobel da Paz, que foi concedido à líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. Essa escolha dividiu o mundo. De um lado, os apoiadores dizem que o prêmio é um reconhecimento justo à luta dela pela democracia e à perseguição política que ela sofre. Mas, do outro lado, os críticos lembram de falas antigas dela, em que ela chegou a defender uma intervenção militar estrangeira na Venezuela, e aí eles perguntam: isso combina com o Prêmio da Paz?
O resultado disso tudo é uma situação, olha, bem esquisita. Ela mantém o título de vencedora do Nobel, fica com o dinheiro do prêmio, mas o próprio comitê que entrega o prêmio se distanciou da escolha e, o mais simbólico, ela não vai participar de nenhuma das cerimônias oficiais. É uma decisão que mostra o tamanho da divisão que essa escolha causou. No fim, o que a gente vê é um grande tabuleiro global, com todas essas peças se movendo ao mesmo tempo. A grande questão que fica no ar é, no meio de tantas tensões, disputas e novas alianças se formando, qual vai ser a jogada, qual vai ser o movimento que realmente vai mudar o rumo desse jogo todo?